Meu nome é Edmilson. Tenho 43 anos. E há poucos dias consegui um trabalho que parecia simples. Cuidar da casa de máquinas de um prédio que ficava no limite da cidade. O salário não era grande coisa, mas vinha com uma vantagem que eu não podia recusar. Moradia própria dentro do prédio. Para alguém como eu que sempre viveu de aluguel, isso já era motivo suficiente para aceitar sem pensar duas vezes. Arrumei minhas malas com pressa, tentando imaginar como seria a nova vida. Mas quando eu cheguei ao endereço, algo me incomodou de imediato. O prédio que estava diante de mim parecia uma carcaça esquecida. A pintura estava toda desgastada, as janelas empoeiradas, algumas até quebradas. Não havia movimento, nenhum sinal de moradores e nenhuma luz acesa. O silêncio era tão pesado que parecia de algum jeito me observar. Me aproximei da porta principal. O ferro da maçaneta estava totalmente enferrujado e a madeira inchada pela umidade. Coloquei a mão na maçaneta e tentei girar, mas ela não cedia. Empurrei com força e o som ecoou como um estalo áspero. Como se o prédio reclamasse da minha presença. Naquele instante percebi que não estava entrando apenas em um novo trabalho, mas em um lugar que tinha sido abandonado há muito tempo. Assim que consegui atravessar a porta, o cheiro de mofo e poeira tomou conta de mim. Era sufocante, como se cada respiração trouxesse quilos de poeira. Dei alguns passos até conseguir contemplar o quão decrépito aquele lugar estava. Paredes descascadas, o chão marcado por manchas escuras e um silêncio que parecia pesar sobre meus ombros. O lado de fora condizia com o lado de dentro. Na portaria não havia ninguém, nenhum sinal de vida, nenhuma voz, nada. Por um instante eu hesitei, afinal, era para ter alguém ali, não era? Pensei logo em voltar. Mas algo dentro de mim insistia que eu precisava encontrar o homem que tinha me contratado. Então eu decidi explorar a recepção. Caminhei devagar, chamando por alguém, até chegar à porta da antiga sala da secretaria. Bati esperando ouvir alguma resposta, mas, no fundo, eu já sabia que ninguém ia abrir. Enquanto eu olhava a recepção, eu consegui escutar um barulho bem distante, como se estivesse no centro daquele lugar. Era um rangido, que para qualquer pessoa seria algo comum em um prédio velho. Mas para mim, eu sabia exatamente o que aquele rangido era. Era o rangido da sala de máquinas. Parecia que ele me chamava, como se pedisse para eu esquecer tudo e fosse até lá. Porém, eu ignorei. Fui até a porta de saída preparado para dar o fora daquele lugar. Não vou mentir. Eu por um momento pensei que tinha entrado no prédio errado. Mas, de repente, o telefone da recepção tocou. O som seco e inesperado me fez congelar no lugar. Um calafrio percorreu a minha espinha e por alguns segundos não consegui me mover. Com passos lentos, me aproximei do aparelho e atendi. Alô? Do outro lado do telefone veio uma resposta imediata. Era a mesma voz do homem que tinha me contratado. Edmilson, certo? Vejo que você já chegou ao prédio. Ótimo. Quanto mais cedo, melhor. Como conversamos, você vai cuidar da sala de máquinas, tá bom? Mais especificamente, da caldeira. Alimente-a sempre que precisar. O prédio não pode ficar sem o calor dela. Seus aposentos ficam no segundo andar. No quarto com a placa escrito apenas funcionários. A chave está na gaveta da recepção. Pegue-a.
Você me disse que já havia trabalhado com isso, então não será nenhum problema para você. Certo? Alguma dúvida? Sim. Eu estou mantendo a caldeira acesa para quem exatamente? Parece que ninguém vem aqui há anos. Não vejo nenhum inquilino. Esse prédio tem inquilinos sim. A questão é que eles não são muito sociáveis e são bem silenciosos. Eles moram no andar de cima. Recomendo que não os visite, mesmo se pedirem ajuda. Lembre-se, você cuida da caldeira, apenas isso. E outro aviso: se você, em algum momento da noite ou da madrugada, escutar alguns gritos, não se assuste. E não dê importância para eles. Meu coração naquele momento disparou. Os inquilinos gritam? Eles não. Mas a caldeira? A caldeira sim. Então a ligação foi desligada abruptamente, deixando apenas o som do meu próprio fôlego acelerado e o eco metálico da sala de máquinas chamando por mim. Eu pensei por um momento em largar tudo e dar o fora dali, mas o trabalho era bom demais para eu deixar passar e eu já havia cancelado o aluguel da minha última casa. Então eu não tive escolha. Peguei a chave na gaveta e fui. Me dirigi até o elevador que ficava no canto do prédio. Ele estava com várias fitas amarelas e com uma placa escrito em manutenção. Pensei que aquilo só confirmava o que eu mais temia. Eu era o único funcionário trabalhando ali. Então eu fui de escadas. As lâmpadas naquele lugar eram fracas, mas eram as únicas coisas que faziam aquele prédio não parecer parado no tempo. Subi até o segundo andar. Olhando o corredor, era visível o quão abandonado aquele lugar estava. De longe, vi a porta dos meus aposentos. A placa escrita apenas funcionários estava toda descascada. Girei a chave na maçaneta e entrei. E, por incrível que pareça, o lugar estava limpo. Parecia que eu tinha entrado em outro prédio. O papel de parede era cinza e leve, destoando completamente do restante do lugar. Em cima de uma pequena mesa tinham algumas cartas. Eles eram dos inquilinos e foram destinados aos antigos zeladores. A primeira de cima estava destinada para um tal de Augusto, a segunda para um tal de Eduardo. E assim seguiam, zeladores de épocas diferentes. Eu abri a primeira de cima por curiosidade e li: Caro zelador Augusto, infelizmente venho relatar o sumiço do meu gato. Eu mudei não faz muito tempo e escolhi esse edifício justamente pelo dono aceitar animais. E então, em apenas 2 semanas, o meu gato some? Ele pode estar vagando pelo prédio ou pelo quintal. Peço que, se você encontrá-lo, por favor, o pegue. Ele é manso e não vai te machucar. Te agradeço desde já. Depois disso, eu olhei o restante das cartas e todas relatavam desaparecimentos de animais domésticos. Eu achei aquilo um pouco estranho. Mas era inegável que o desaparecimento de animais era algo comum, ainda mais com alguém que acabou de se mudar. Gatos fazem isso mesmo. Coloquei as minhas coisas em cima da cama e fui até o armário no canto do quarto. Achei estranho porque a porta dele estava um pouco entreaberta. Dentro do armário tinha um uniforme do antigo zelador. Ainda dava para ver a etiqueta da roupa escrita Augusto. Porém, era perceptível que tiveram vários outros nomes marcados ali. Deduzi que todos os outros zeladores usavam o mesmo uniforme. Em cima da mesa, junto com as cartas, tinha um chapéu. Ele era achatado. Um clássico chapéu de alguém que trabalha com carvão. Peguei e fui rapidamente até a sala de máquinas. Afinal, eu tinha que começar o meu trabalho. O relógio marcava 8 horas. E eu nem percebi o tempo passar. Cheguei à caldeira e fui começando os preparativos. Como eu já havia trabalhado com isso antes, foi tranquilo. Regulei o gás, acendi o fogo, coloquei a lenha e o carvão. A sala da caldeira ficava no subsolo do prédio. A sala em si era palco de vários canos metálicos que de hora em hora rangiam. A ligação de mais cedo veio em minha mente, então eu pensei que esses tais gritos fossem, na verdade, os canos.
Era uma explicação plausível e real. Fiquei um pouco mais tranquilo. Então, continuei meu trabalho. O cheiro naquela sala não era nada bom. O local cheirava um tipo de carcaça podre. No começo não me importei, mas depois de algumas horas o cheiro se tornou insuportável. Quando terminei meu trabalho, corri para fora do prédio. Eu precisava tomar um ar. A rua à noite era fresca e úmida. Na escuridão, aquele lugar era mais assustador do que eu pensava. As únicas luzes acesas eram as que eu mesmo tinha acendido. Isso apenas me confirmava que eu era o único ali. Mas então, por que o cara do telefone teria mentido dizendo que haviam outros inquilinos? Talvez eles apenas estivessem dormindo? Voltei ao prédio. Subi as escadas para o meu apartamento, mas eu travei no corredor. No final dele tinha uma figura. Era escura, alta, seus braços eram longos, longos demais. Ela atravessou o corredor rapidamente, sem fazer nenhum som. Dei um passo para trás, determinado a correr daquele maldito lugar. Isso apenas confirmou uma coisa que estava martelando em minha mente. Tinha algo de muito errado acontecendo naquele prédio. Essa figura se misturou com a ligação do homem com aquele cheiro de carniça. E foi o suficiente para eu entender que eu poderia estar em perigo ali. Corri até meu apartamento para pegar as minhas coisas. Eu sairia dali antes que algo pior acontecesse. Entrei e tranquei a porta. Joguei o chapéu em um canto do quarto e corri fazer minhas malas. Porém, do nada uma chuva forte começou a cair. Era pesada e implacável. Me lembro de ter recebido o alerta no celular algumas horas atrás, só de chuvas densas. Mas essa chuva tinha que começar justo agora? Fui até a janela e olhei a situação. Não era nada bom. Estavam chovendo pequenas pedras de granizo. Nada muito ruim, mas seria impossível sair do prédio enquanto aquela chuva caía. Pensei que podia ser apenas azar ou uma coincidência aterrorizante. Decidi que não iria mais trabalhar na cadeira, não depois do que eu vi. Com um pouco de apreensão, puxei alguns móveis para a frente da porta, tentando ao máximo mantê-la fechada. Depois disso, decidi que tentaria dormir, pelo menos até a chuva passar. Deitei na cama fazendo um pouco de poeira voar pelo ar. Rolei para um lado, depois para o outro, nada. O som da chuva tentava me ajudar com o sono, mas sem sucesso. As memórias de tudo que vi ficavam martelando em minha mente incessantemente. Porém, depois de alguns minutos eu finalmente consegui dormir. Durante o meu sono, vozes começaram a ecoar. Pareciam estar dentro do meu sonho. Elas eram diferentes, mas diziam a mesma coisa. Alimente a caldeira. Acordei assustado. Eu estava suando e não conseguia focar direito. A luz do cômodo cegou meus olhos por um instante. Fiquei confuso. Afinal, eu tinha certeza que havia apagado a luz do meu quarto. Quando minha visão voltou, eu paralisei. Eu estava, na verdade, na sala de máquinas em frente à caldeira. Minhas pernas fraquejaram. Meu coração disparou. Eu me virei e corri para a porta de saída, mas ela foi fechada na minha cara. Soquei a porta desesperado, gritando por ajuda, mas ela não cedeu. Então, uma chama se acendeu sozinha na caldeira, me chamando. Foi então que eu entendi. O único jeito de sair dali era alimentando a caldeira. Peguei a pá e comecei a juntar o carvão para jogar na caldeira. Não tinha muito, mas seria o suficiente para deixar ela acesa até o amanhecer. Mas tinha algo errado. O carvão virava pó instantaneamente quando entrava em contato com o fogo. Quando percebi, a pilha de carvão estava quase no final. Olhando direito, notei que tinha algo escrito no chão embaixo da pilha. Com curiosidade, comecei a retirar rapidamente o carvão. No chão estava escrito: alimente ela. Isso eu já sabia, pensei. Afinal, eu estava escutando isso desde o momento que eu acordei. Em meio à situação, soltei uma risada desesperada, tentando me acalmar. Sem carvão, parti para a pilha de lenha. Comecei a jogar as lenhas na caldeira e, no chão, havia algo escrito também.
Foi tirando pedaço por pedaço, lenha por lenha, e li a continuação da primeira fase. Alimente ela com almas. Era isso que estava escrito? Meu coração acelerou de novo, quase saindo pela boca. Almas? Como assim, almas? A sala em redor de mim começou a girar. Olhei para dentro da caldeira, bem no final dela, envolto pelas cinzas. Tinha um crânio. Um crânio humano. Caí para trás. Me arrastei até a parede assustado. Um revertério começou na minha barriga e eu então vomitei. Não podia ser. Não podia ser real. Corri para a porta e comecei a chutar ela. Joguei meu corpo, soquei com toda a força que me restava, mas ela não cedia. Foi quando, atrás de mim, escutei o som de ossos se partindo. E depois, uma pisada. Molhada e pesada. Como se algo estivesse saindo de dentro da caldeira. Aquilo fez meu coração sair pela boca. Tremendo, peguei a pá e enfiei ela na fresta da porta, forçando a fechadura. Fiquei pensando constantemente, vamos. Quebra, desgraça, quebra. O som dos ossos era constante. Então, veio o segundo pisão. O que quer que estivesse ali, saiu completamente da caldeira. Usei toda a força que tinha e consegui romper a fechadura. Larguei a pá e disparei pelo corredor. Minha visão estava turva e as luzes do prédio estavam piscando. Escutei aqueles passos molhados correndo atrás de mim. Não ousei virar. Continuei correndo em direção à porta de saída do edifício. Abri ela jogando meu corpo. A brisa da noite bateu no meu rosto e... por um momento, percebi que a chuva havia parado. Mas eu não. Corri até a rua principal e chamei por um Uber. Fui direto para mais longe daquele maldito lugar. Passei o restante da noite acordado na casa da minha mãe. Contei tudo pra ela. Não sei se ela acreditou em mim, mas sei que o meu estado não era nada animador. Ela me disse, um tempo depois, que naquela noite nenhuma gota de água havia caído do céu, muito menos granizo. Aquilo só aumentou as dúvidas em minha mente. O que eu ouvi foi real? Ou eu apenas alucinei? Fui ao prédio novamente com alguns amigos e familiares para buscar as minhas coisas. Quando entramos, tudo parecia normal, mas eu sabia que não era assim. Prometi para mim mesmo nunca passar perto daquele lugar de novo. Hoje, tenho outro emprego, muito melhor e que paga mais. Porém, à noite, ainda consigo escutar aquela caldeira me chamando. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa seu like. E também não se esqueça de inscrever o canal para dar uma força também. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. Valeu!